Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos. Uma boa noite a todos. Como é que vai com você? Tudo bem? Graças a Deus. Que privilégio nós podermos estar hoje na presença de Deus, louvando a Deus na sua grandiosidade que Ele é e majestoso. Eu peço a você que poder assentar, por gentileza. Prometo a vocês que serei bastante sucinto. Não vou me estender muito, hoje nós temos ceia. Tem que finalizar antes meia-noite, tá, meu irmão? Quem vai trabalhar amanhã, diga amém. Não tem problema, você pode trabalhar também amanhã. Depois não é meia-noite que você vai trabalhar. Queridos, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que durante a semana, né, eu estive buscando a Deus sobre o assunto, o tema, eu queria o tema bíblico. Aí o Senhor me deu, era mais ou menos na segunda-feira. Aí me descuidei um pouquinho, aí o computador deu uma travada, né? E eu esqueci. Aí eu fui orar, Senhor, era aquele, o tempo se é aquele, faz lembrar. E a gente entrou no desafio em casa, quando foi lá por mais 2 horas da manhã, o sono foi embora, eu digo, tá bom, peguei a Bíblia, sentei, fui ler, estudar, quando lá voltou o texto, eu digo, é agora, Senhor, tu me pega uma hora dessa? 2 horas da manhã, tá bom, Senhor. Aí preparei o texto, tudinho, preparei o tema, deixei já pronto. Aí quando foi hoje de manhã, cheguei aqui, mas rapaz, eu digo, já vamos pregar sobre o tema. E o louvor, Deus veio confirmando esse tema. E nós vamos começar, né? Efésios 2, 8. Foi hoje de manhã, né? Efésios 2, né? Foi uma benção. Mas graças a Deus não foi, chegou até lá, né, filha? Foi tão curto o tempo, como nós temos até meia-noite, dá para a gente aproveitar bastante, né? Quem não veio de manhã, você só tem a perder, tá? Eu coloquei assim, a oportunidade indispensável. A oportunidade indispensável que todos nós, seres humanos, temos. Todos nós temos. Vamos lá. Olha, Efésios vai dizer o quê? Porque já deixa o próximo, por gentileza. Às vezes quando nós lemos esse texto, nós pensamos só na salvação, pela graça, sois salvo por meio da fé. Pensamos na salvação. E nós procuramos entender o texto. O que o texto está falando a nós? Paulo falando aos Efésios, ele vai explicar porque Paulo quis enfatizar este versículo. Vamos lá, por gentileza. Olha, veja bem. Lê para mim, me ajude. A salvação é um... O ser humano, ele é muito vaidoso, egoísta, egocêntrico. Ele se acha o tempo todo. É verdade ou não é, irmãos? Até quando se trata de salvação, do favor, da graça de Deus. Por isso que há uma recomendação bíblica, que nós devemos crescer Por que devemos crescer na graça? Entender a graça, esse favor que Deus proporcionou para nós, seres humanos, pecadores. Lembra que o texto bíblico vai dizer assim, aqueles que andavam em treva, raiou a luz. Nós estávamos aonde? Na região da sombra aí, da morte. Não havia mais esperança para nós.
Não havia mais solução, porque o pecado veio dominar. O homem estava declinado totalmente ao pecado. Não havia em nós algo que fosse atrativo a Deus, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. Não havia, porque Deus é santo. E Deus não tem comunhão, a Bíblia diz que não há consenso entre Cristo e as trevas, é leal. Não há comunhão da luz com as trevas. Não havia meio nenhum pelo qual nós pudéssemos ser salvos. Não havia possibilidade. Israel foi agraciado, foi escolhido, Deus montou uma nação, para eles era a promessa. Para nós, fomos alcançados por um favor, por uma graça imensa, para se chegar à salvação. Então, quando ele diz, pela graça sois salvos, é um favor não merecido. Nós não pagamos nada para ser salvo. A salvação é algo que veio diretamente de Deus e se estendeu para o ser humano. Nós vivemos hoje o tempo da graça. Hoje nós tivemos na escola bíblica dominical, na classe lá dos homens, falamos sobre isso, porque vai chegar um dia que a porta da graça vai desfechar. Jesus vai falar isso lá na parábola das 10 virgens, que quando chega aquela hora que diz, eis o noivo, o que aconteceu depois disso? A porta se fechou. A graça está estendida para todos aqueles que colocam em prática a sua fé. E não, essa fé que eu estou falando é uma fé sobrenatural. É uma fé que não é a fé natural do ser humano. Nós temos nossas fés, né? Você tem fé que, quem tem fé que amanhã vai trabalhar, diga eu. Não sei fé, não aconteceu, mas vai, você que tem fé que vai acontecer. Isso é uma fé natural. Quem acredita que quando chegar em casa vai jantar? Fé natural, né? Vai tomar aquela Coca-Cola, né? Não, glória a Deus, tá vendo? Quem quer se matar, diga amém. Toma Coca-Cola, continua. Então essa é a fé natural. A fé sobrenatural é aquela que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Essa é uma fé que procede não do ser humano, e sim de Deus. Mas vamos entender esse texto, porque Paulo quis explicar, ou seja, o favor imerecido de Deus para conosco. Se em nós não havia nada que fosse atrativo a Deus, para que Ele se jogasse e dissesse, eis-me aqui, eu quero te salvar, porque nós merecíamos? Não. O que Ele fez? João vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fé. A Bíblia diz, quando fazem um estudo da teologia, hoje se chama ciência da teologia, aí é estudo de Deus. Aí uma das coisas que o MEC, né, exige é que não se use a fé. Eu digo, então um negócio foi de água abaixo, porque para se falar sobre Deus não tem outro meio se não for pela fé, não é pela ciência, apesar que a ciência prova a existência de Deus. Nós temos aí um estudo, tem uns vídeos muito bons, né, dos cientistas, que eles vão falar as composições da água, né, sólida, líquida e gasosa, a terra, né, a matéria também. E vamos colocar, tudo é 3, né? Tudo é 3. E ó, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quer dizer, tudo veio de Deus. Se tudo procede dele, tudo é dele, então ele se revela para o ser humano de uma forma que nós precisamos entender que este amor que ele teve para conosco é inexplicável. Inexplicável. Ele olhou e disse, não foi vocês que escolheram a mim, olha só isso, mas fui eu quem escolhi a vós, não por mérito nosso, mas pelo grande amor que flui de Deus para com nós seres humanos. Esse favor nos proporciona esta oportunidade
de sermos agraciados por uma vida eterna com Ele. Preste bem atenção nisso. Nós falamos isso também de manhã. Foi falado isso na classe. Que a morte, na verdade, o que nós temos da morte aqui, a nossa visão da morte, é quando a pessoa morre, né? Vai para a terra, apodrece e entra em estado de decomposição, acabou-se ali, isso para nós é morte. Mas a morte que Deus fala é uma separação total de Deus. Quando o texto que nós lemos hoje de manhã fala isso, né? Que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por que mortos em nossos delitos e pecados? Porque o pecado separa o homem de Deus. O homem não tem comunhão com Deus com o pecado. Se há pecado no ser humano, ele está separado. Para que Deus possa habitar no ser humano, é necessário que ele seja purificado do pecado. Aí está o sacrifício de Cristo Jesus. Ele derramou seu sangue para que nós possamos ser purificados de todos os nossos pecados. Com essa purificação, abre-se a possibilidade de ressuscitar nós que estávamos mortos. Não ressuscitar na matéria física, e sim no espiritual, voltar à comunhão com Deus. Esse é o ressuscitar. A Bíblia diz que nós fomos mortos com Cristo e ressuscitamos com Ele. O que é isso? Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus. Saímos da separação que havia entre Deus e o homem. Porque o pecado, todo ser humano que está em pecado está separado de Deus. Pastor, até os crentes. O que, pastor? Os crentes. O diabo crê que estremece. O favor é para quem quer. Aí nós caímos num ponto que precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai produzir em nós características que são apropriadas para moldar o ser humano cada vez mais à natureza de Deus. Não é pelos nossos méritos. Você pode ser cientista, você pode ser teólogo, você pode ser doutor, PhD, ou qualquer formação. Chegar ao nível máximo de estudo. Mas isso não lhe proporciona o direito e nem a capacidade de se aproximar de Deus. O que gera no ser humano essa nova natureza que é de Deus, se chama Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que desenvolve a nós a natureza de Cristo. Aí por isso que nós estamos sendo ressuscitados todos os dias, quando nós dizemos para Ele: Senhor, gera em mim um coração novo, que me aproxima de Ti. Então a graça de Deus nos proporciona esse privilégio de sermos como Ele é. Voltar a sair da morte. Morte, o que é isso? Pecado, separação de Deus. Deixar essa vida de separação de Deus e voltar a ter comunhão com Ele. Aí nós vamos entrar no outro ponto, por gentileza, meu querido. Olha aí. Leia para mim, já. Você viu que o texto vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. Como é que o ser humano vai se aproximar de Deus? Ele tem que crer. Se ele se aproxima de Deus, ele tem que ter fé que Deus existe. E essa fé que eu estou falando, é uma fé sobrenatural. É aquela que você não precisa ver para crer. É por isso que nós não temos aqui uma imagem colocada de um lado do outro, para que nós possamos ser atraídos para Deus. Você tem aqui a sua fé sendo colocada em prática, em obras. Você acredita e você veio hoje louvar a Deus, glorificar a Deus, não porque há uma imagem dele, você está vendo.
Você está acreditando, confiando. Você tem fé e bota em prática a sua fé. Fé sem obra é? E quem é que tem fé sem obra? É aqueles que dizem que tem fé em Deus, que acreditam em Deus, mas não cultua Ele, não se reúne, não vem se alegrar na presença dEle. Não há fé. Porque fé sem obra está morta. Não tem fé. A fé sobrenatural nos aproxima de Deus. Olha, a fé é o meio, não a causa da salvação. Ela é o meio. Ela é a forma que vai fazer com que o homem se aproxime de Deus. Aí quando ele se aproxima de Deus, ele começa a desenvolver. Eu, conversando com Deus, o Senhor me deu uma comparação interessante. Nessa fé, o meio, não a causa da salvação. A fé é o canal. A fé, o texto vai logo em frente, nós vamos ver, que a fé, ela é um dom de Deus. Essa fé sobrenatural. É como, por exemplo, o louvor. Quem canta aqui, levante a mão, diga eu. Aí você começa a cantar e você se afina, né? Fica maravilhoso, começa a cantar aqui. Não estou falando do nossa dupla de cantor, né? Não, a linha é pregadora, não é cantor, né? Tem uma dupla ali que essa parte Deus pulou dele, que é o dom de cantar, né? Fala Deus. Mas aquele que tem um dom, ele coloca em prática, correto? Ele cantar de um jeito meio desafinado, né? Quem aqui cantava desafinado? Diga eu, hein? Hoje canta. O menino que toca aqui, né? O guitarra, o bichinho pega a guitarra ali, chega eu, entro, dá um som, vendo ele tocando a guitarra. Graças a Deus que não baixou aquele espírito, negócio do roqueiro, né? Eu via, tinha um meninozinho que ele ia tocar, eu disse, que negócio é esse? A guitarra só voltava a chorar. Não, a dele louva. Quando ele pega ali, chega a bichinha, fica bonita. Mas ele só conseguiu chegar a essa melhoria porque ele colocou em prática. E a fé, que é o meio, e é o dom. Vamos lá mais na frente, por gentileza. A causa, o amor é o que vai nos proporcionar a salvação. Tudo vem de Deus, até a fé vem de Deus. Leia para mim, quando Paulo diz: eu pego a fé que Deus coloca em nós como dom e preciso colocar ela em prática, exercitá-lo. Quem se aproxima de Deus tem que colocar a fé em prática. Nós temos os discípulos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo colocou eles em algumas situações. Eles acreditavam em Jesus. Eu não sei se estou ficando magro, eu sinto que está folgando, né, amor? Tem que comprar aquele negócio aqui. Meu nome é aquele negócio lá do suspensório, né? do pregador lá, né? É a barriga que empurra a calça para baixo. Sai para lá a barriga. Eu acho que eu vou ter que pregar com alguém segurando aqui. Não esquece. A fé, se ela não for colocada em prática, os discípulos de Jesus Cristo, o Senhor chegou uma hora com eles e disse: eu vou tirar um cochilo. Deitou no barco onde eles estavam. Quem era o Jesus que estava com ele? Era aquele que botava a mão, o morto ressuscitava, fazia paralítico andar, cego ver, mudo falar, o endemoniado pular fora. Aí os discípulos estão lá dormindo, o Jesus dormindo, os discípulos remando, né? Começou o quê? E o que eles pensaram? Em que foi que eles pensaram? Morrer. Vou morrer. Tem algum crente aqui que quando passa pela tribulação, pelas perseguições, que vem a tempestade, já começa: ai Deus, eu quero morrer. Tem ou não tem aqui? Tem. Esses são os Pedros da vida ainda, né? Vou morrer, vou morrer. O que Jesus disse para eles? Nada. Jesus estava dormindo. Mas eles, mestre, foram chamar o mestre para resolver o problema? Não. Foram dar uma bronca no mestre. Que foi que eles disseram? O Senhor está dormindo e nós aqui perecendo, morrendo. Jesus olhou para eles. Ainda dizem que tem fé. Aí Jesus olha assim: vento, quieta aí, mar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar. Foi isso ou não foi que ele disse? Só deu uma. E que foi que os discípulos pararam e perguntaram?
Qual foi a pergunta deles? Que até o vento. Ué, mas eles não tinham fé? Que ele era o Cristo? E agora eles têm dúvida e não sabem quem é. O que Jesus estava fazendo? Exercitando neles a prática da fé. Jesus está falando agora, tá? Sabe esse turbilhão que está na tua vida? Jesus está permitindo para botar em prática a tua fé. Eu vou morrer. Não vai morrer, não. Vai se acabar tudo. Não vai. Se Cristo está num barco, tudo sempre vai bem. Mas nós queremos e repetimos muitas das vezes as atitudes dos discípulos. Quem é esse? Quem é Jesus? Ei, se fosse por tudo de ruim que você já passou quando você chegou na presença de Deus, você nem era para estar mais aqui. Mas Ele só te proporcionou isso para que a tua fé aumente e você acredite que Ele é Deus, não só no céu, mas no céu e na terra, na tua vida, em qualquer circunstância que você esteja. Pronto. Ele coloca a tua fé em prática. Olha lá, olha. É um dom que Deus proporciona para nós, a fé. O resultado da ação de Deus em nós, a salvação. Portanto, é um dom completo. A salvação é um dom completo. Deus não pegou e disse assim: eu vou pegar um povo, fazer eles acreditar em mim e vou dar salvação para eles. Não. Ele quer gerar em nós vida. Vida, o que é isso? Aproximarmos, nos aproximar dele. Ele quer trazer o ser humano para perto dele, para ter a mesma natureza, as mesmas atitudes deles, a mesma forma de ser dele. É isso que Deus proporciona para nós. E por intermédio da oração, e por intermédio da comunhão, da unidade, é como Deus nos aproxima. Ele proporcionou tudo para que o ser humano seja salvo. Deus proporcionou tudo. Não foi só a fé. Ele pega o ser humano pecador, limpa ele. Olha só o trabalho de Deus. Ele pega o ser humano, proporciona a salvação gratuita, não precisa você fazer sacrifício, a salvação está garantida. Agora você tem que reconhecer, só aceitar. Eu aceito, eu confesso, eu quero Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E Ele pega o ser humano, coloca dentro dele o Espírito Santo, que é o Espírito dele. Para que isso? Para que o camarada se turfe, fique: eita Jesus, agora eu estou andando nas nuvens. Eu já vi pregador que acha que é ele. Não é ele, é o próprio Deus nele. Quando ele começa a se achar, o Espírito sai e fica só o blá blá blá. Deus pega, coloca o Espírito Santo nele, começa a trabalhar, moldar ele, transformar a natureza pecaminosa em uma natureza santa. Isso o que quer dizer isso? Purificar o ser humano do pecado e trazer ele para Deus e tornar nele uma nova natureza. É por isso que nós vivemos em novidade de vida. Porque o que nós vivemos não é natural. Natural é você, quando apanhar, querer fazer o quê? Revidar. Quando é ofendido, pensa logo no processo, puxa logo a arma, né? Diz: vem para cá, vem. Antes as pessoas eram mais calmas. As mulheres principalmente: vem para cá que está na ponta da língua, né? Agora é na ponta da faca, né? Antes o negócio era mais moderno, era com a língua. Agora é na faca, na bala. Tem uns que é no carro, né? Vem pra cá que eu jogo o carro em cima de ti. É ou não é, irmãos? Não deixe, Deus está falando, glória. Aí Deus pega o ser humano e começa a encher ele de uma nova natureza, proporcionando a ele a capacidade para vencer a natureza pecaminosa. Isso aqui que é interessante. Deus não quer vencer o pecado por você, mas Ele quer te capacitar, quer nos capacitar a vencer o pecado. Por isso que Paulo diz que vai chegar uma hora em que nós vamos dizer o quê? Tragada foi a morte pela vitória. Aí ele vai dizer, né, que o Paulo vai dizer assim, que aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. O que é mortal, da imortalidade. Aí vai sim dizer, agora sim, agora a vitória chegou. Quando chegar a perfeição, mas Deus está nos aperfeiçoando.
Aí presta atenção, também Paulo vai dizer, é Paulo, né, pastor? É Paulo em Romanos, se não falha a memória, que ele diz assim: e o Deus de paz esmagará, ele, Deus, porque foi ele que gerou em nós, foi ele que construiu em nós, foi ele que investiu em nós, é ele que colocou o dom em nós, e ele vai pegar quem? Satanás. O texto vai dizer assim: e o Deus de paz esmagará debaixo do quê? Satanás. Porque ele vai pegar e dizer assim: agora olha, ao teu inimigo, ao teu acusador, vem cá, bota a cabeça. E a igreja vai dizer agora: acabou. Mas ele está proporcionando para nós uma vida cheia. Vamos ver o que diz Romanos 10, 17. E assim, esse texto pega muita gente que não consegue desenvolver a fé. Deus proporciona para nós a capacidade. A fé, ela nos capacita a adorar sem ter uma imagem. A fé nos capacita a vencer mesmo em tempestade, em dificuldade. É a fé. Pastor, mas como é que eu faço para desenvolver a minha fé? Por exemplo, os meninos do louvor que tocam, que cantam, fora os dois lá, né? Nem vem no ensaio, né, meu filho? Mas os que vêm no ensaio, se desenvolve ou não desenvolve? Aprende ou não aprende? Aprende. E como é que desenvolve a fé, irmão? Está aqui o texto. A fé vem pelo e ouvir. Culto de terça-feira, quem vem, diga amém. E quem não vem, diga misericórdia. Isso. Qualquer tempestadezinha te tira do barco. Eu vou morrer, me acabar. Lá vem a tribulação, falta dinheiro. Ai, meu Deus, é o dinheiro. Porque quem tem fé em Deus, ouve a palavra de Deus. Lembra que o Senhor sempre vai falar isso? Quem tem ouvido para que? Porque a fé vem. Quem está entendendo, diga amém. Se eu começo a ouvir a palavra, ela gera em mim fé. A própria palavra é vida. Se tu beberes, lembra do louvor, né? Da água que eu te der, do teu interior nascerá. Que água é essa? A palavra. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais vida eu tenho. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu ouço, mais vida gera em mim. A palavra tem um poder de gerar em nós fé. A fé vai aumentando. Todas as vezes que eu leio a palavra, você está atribulado, deu problema, pega a Bíblia e vai ler. Não, pastor, eu vou procurar um advogado, eu vou procurar ali fofoqueiro, né? Porque tem muita gente que procura logo fofoqueiro. Antigamente a gente chamava de rádio cipó. Não sei se alguém conhece esse dizer, né? Onde é a rádio cipó? Era um fulano. Você chegava lá e dizia para ele: fulano, deu tal problema ali, pronto, o bairro todinho ia saber. Hoje não é mais a rádio cipó. É o fofoqueiro, né? De plantão. Você fala para o fofoqueiro e você diz assim: não conta para ninguém. Interessante que ele passa a informação dizendo a mesma frase, né? Eu vou te dizer, mas tu não fala que foi eu. Eu só vou te falar porque tu é meu amigo. Para orar, é? Ah, é para orar, é para dizer, olha, é só para você orar. Mas ele já espalhou a mensagem. É ou não é verdade? Isso é hoje. Esquece de procurar a palavra. A palavra de Deus, quando nós ouvimos ela gera fé, ela desperta a fé em cada um de nós. Essa fé vai se desenvolvendo, vai crescendo e você vai se tornando forte. Vem um inimigo, vem um diabo, vem o inferno e você repreende. Lembra Jesus? O que Jesus usou para repreender o diabo? A palavra. Está escrito. Quando nós damos ouvido à palavra, ela gera em nós fé, e fé, quem tem fé tem poder. A Bíblia, pastor, tem poder? A Bíblia diz que tudo é a quem? Só 3 pessoas aqui que sabem. Olha o que a Bíblia diz: tudo é ao que crê, que tem fé, tem poder. Se tudo é possível é porque ele pode.
Ele pode em quem? Em Deus. Ele tem fé em Deus, ele confia em Deus, ele espera em Deus. E ele vai alegre, satisfeito, está caindo raio, está tremendo tudo, está querendo alagar, estão falando mal, estão fazendo isso, aquilo, outro. Ele está feliz cantando. Você vai lá na casa dele, você pensa que ele está o quê? Ele está com o som ligado, ou com fone no ouvido, e glorificando a Deus, porque o Deus da vitória está dentro dele. E a Bíblia ensina, você quer ver uma coisa? O anjo do Senhor acampa e os livra. Quem teme a Deus, dê um glória a Deus. E quem acredita que tem um anjo do Senhor ao teu redor? Ah, mas pastor, o diabo está furioso. Não importa, o importante é que o anjo está ao teu redor. E com o anjo que está ao teu redor e o Espírito Santo dentro de você, há poder. No nome de Jesus, você repreende o demônio, você se levanta. E vamos lá, corre, senão a gente não termina. Vamos lá? Contraste entre graça e a obra. Nos versículos que nós lemos, Paulo afirma: a salvação, veja bem, o que é a salvação? Ninguém pode se vangloriar, dizer, oh não, estou salvo. Porque eu tenho carteirinha, aqui, minha carteirinha de membro, estou salvo. Eu faço parte da denominação tal, estou salvo. Eu guardo o dia tal, estou salvo. Eu dou muita esmola, dou muita ajuda. Não, não é pelas obras. A salvação, ela vem por meio da pela graça sois, por meio da fé. Então a salvação vem por meio da fé, ela vem pela graça, tá? Pela graça sois salvos, na graça, mas por meio da fé. E fé sem obra? Logo, quem está salvo em Cristo Jesus e tem fé, tem obras. Obras. Não é porque eu faço obras para ser salvo. É porque eu sou salvo, tenho fé, eu faço as obras. Eu boto em prática a minha fé e comunhão com Deus. Aqui está a diferença. Tem gente que pensa, não, eu vou dar esmola. Tem gente que diz, eu não dou dízimo para a igreja, eu compro cesta e dou cesta. Não adianta. Faça o que Deus manda. E o que Ele manda é suficiente. Perfeito. Prossiga. Onde nós estamos? Não deixa eu me perder, tá? Mas que já vai terminar. Em resumo, aí esse texto aqui a gente conclui. Paulo enfatiza que a salvação é quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão pois quem conheceu a mente do Senhor? O quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Você está entendendo por que nós somos propriedade dele? Quem aceita Jesus, confia, tem fé e bota em prática do sacrifício, nós estamos sendo preparados para Ele. Nós fomos ressuscitados da morte, da separação, para sermos exclusividade dEle. A glória de Deus tem que ser manifestada em nós. Lembra que o texto vai dizer assim: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu.
Imagine isso depois, olha aqui, raciocínio comigo. Imagine isso depois que tudo estiver resolvido, passou-se o milênio, passou-se o juízo final, vai ter um povo, a Bíblia diz que é especial, zeloso e de boas obras. E ele, o Cordeiro, Jesus Cristo, será o nosso Deus, habitaremos com ele e ele conosco. A Bíblia diz que ele será o nosso sol. A morte, a dor, as enfermidades, as dificuldades acabaram-se. Imagine as regiões celestiais, que eu não tenho nem ideia de quanto imensa é. O que nós vemos, tem anjos, quantos, tantos mil. A habitação humana, se a terra, que é um negócio tão pequeno perto do universo, tem bilhões de pessoas, imagine os céus dos céus. E vai chegar um povo lá com o Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Marchando para as bodas do Cordeiro. Oh, glória! Imagine a festa, irmão. Eu não sei se vai ter paletó lá eu não sei se vai ter, eu não sei qual é a vestimenta, mas pensa em algo glorioso, vai ser esse dia. Todos os salvos em Cristo Jesus, adentrando as mansões celestiais, e o Cordeiro sendo glorificado. Eis aqui ele, o Salvador, a noiva, olha a noiva, a igreja, e ali será fechada a aliança, que nós hoje estamos relembrando. Paulo, quando faz menção, e vai colocar esse texto, da grandiosidade, ou profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, é tão inefável, não dá para nós entendermos, compreendermos a grandiosidade disso, que está sendo preparado para nós, queridos, salvos, para aqueles que acreditarem e confiarem em Jesus Cristo. Esses meses agora, não sei se você está sendo se apegando a essa situação, na África aqui, né, como é o nome? Que está tendo essa perseguição, no Sudão, né? Nigéria, estão matando os crentes, matando mesmo, de monte, perseguindo. Nós só não estamos sendo perseguidos como o diabo quer, como o ímpio, aquele que não tem Deus quer, porque nós temos o Espírito Santo, que bota ordem. Nós temos Deus, os anjos do Senhor, que acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Imagine depois do arrebatamento, que sai daqui o Espírito Santo com a igreja, e vai ficar só o ser humano, é só ele que vai ter que decidir. Vai ter muita gente que vai ser salvo, vai, porque agora é ele que vai ter que escapar-se pela sua própria vida. Nós hoje temos esse privilégio, o Espírito Santo de Deus, que adentra o nosso coração e diz assim: meu filho, eu quero moldar em você uma nova natureza, para que tudo aconteça para ele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós, eu e você, cada dia que se passa, cada decisão que você toma, cada posicionamento que você tem, cada renúncia que você faz a cada dia, é um ajuste de Deus, e você dizendo: Senhor, eu sou teu, eu te pertenço. Eu queria falar, mas não vou falar. Eu queria responder, mas não vou responder. Eu queria brigar, mas não vou brigar, porque Ele está presente pela fé que você tem. Eu, quando mais novo, jovem, andava servindo meus pensamentos, tomando decisões. Quando foi uma época, o Espírito Santo: senta aqui, Valdo. Aonde você pensa que eu estou? Eu olhei assim,
Nada pode se esconder da presença de Deus. A Bíblia diz que antes que o pensamento venha à nossa cabeça, Ele já conhece. Aí eu parei e eu estava pensando assim, oh Jesus, me perdoa por esse pensamento. Quem aqui já pediu perdão pelo pensamento? Diga amém. Sabe por quê? Ele está presente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe aquela palavra, Ele sabe, aquele como sabe, Ele sabe quem você é. O pastor aqui não sabe, eu não sei. Talvez o esposo não sabe quem é a esposa, talvez a esposa não sabe quem é o esposo. Ei, o pai não sabe quem é a filha, nem sabe quem é a filha. Tem uns que acham assim, já estou me dando bem, estou enganando o papai, estou enganando a mamãe. E a Deus ninguém engana. Deus conhece o íntimo do teu coração. Nós só não morremos pelo que, irmão? A Bíblia diz que pela misericórdia de Deus, é a razão de nós não sermos consumidos. É Ele proporcionando para nós a oportunidade da graça que estamos vivendo, o favor não merecido, para sermos salvos. Mas uma hora a porta da graça há de se fechar. Para alguns já se fecharam, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se ao juízo. Mas para aqueles que estão vivos precisam ser tratados. E tudo que Deus proporciona, a forma como Ele trabalha, o meio que Ele está trabalhando. Pastor, enganei, que é isso? Tem gente que está se achando, não se ache. Sem Deus nós não somos nada. Somos pobres, miseráveis pecadores. Mas em Cristo Jesus, nós somos lavados e redimidos de todos os nossos pecados. E Ele fala para nós todos os dias. Ele conhece, Ele sabe onde você anda. Ele conhece a sua amizade, as palavras que saem da tua boca. Ele conhece o teu dia a dia. Ele sabe todas as coisas. Pastor, e por que Ele não me matou ainda? Porque Ele te ama. E nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas a porta há de se fechar. Esta semana eu tive evangelizando um rapaz. Ele disse, pastor, eu estou sentindo um negócio estranho, o que é? Ele disse, eu não consigo mais ler a Bíblia, orar, não quero mais estar indo na igreja. Eu disse para ele, sabe o que é isso, meu filho? Ele disse, o que é, pastor? Eu digo, se é a morte sendo anunciada na tua porta. A pior morte do ser humano é a morte espiritual. É aquela que ele perde todo o temor a Deus. Ele está aqui vivo, ele está aqui vendo o evangelho ser pregado, ele está aqui vendo a obra de Deus sendo manifesta, mas não sente nada, está literalmente morto espiritual. E um detalhe, Hebreus vai falar isso, que eu consigo provar o dom de Deus, e se afastaram, é impossível retornar. Eles vão envelhecer, porque perderam a sensibilidade e a comunhão com o Espírito Santo, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Deus, escute uma coisa, nós estamos vivendo um tempo da graça, que a palavra dele ele diz assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E esse momento, a palavra foi liberada. Lembra que a fé, ou ela vai gerar em você fé, ou ela vai gerar o quê? Repúdio, ódio. Porque quem não se aproxima de Deus, o rejeita. E o que o Senhor está dizendo para mim, para você hoje? Eu quero ser em você glorificado, porque Deus nos chamou e nos escolheu das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje você só está aqui porque Ele proporcionou esta liberdade para que você esteja, para que nós estejamos aqui e possamos ouvir a sua palavra, para que Ele gere em nós vida e nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E nessa vida que nós temos agora, nós possamos testificar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Fique de pé nesse momento.
Hoje é o domingo de ceia, onde a ceia, o próprio Senhor Jesus disse, Paulo vai falar sobre isso também. Jesus vai dizer: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, porque semelhantemente, todas as vezes. Os obreiros podem se aproximar, por gentileza, que vem servir a ceia. Essa palavra que foi trazida, e muitas das vezes nós não nos apercebemos, porque não tomamos posição daquilo que somos. Preste bem atenção nisso. Muitas das vezes eu vi gente ir na frente para aceitar Jesus. E já tinha aceitado, já tinha estado na igreja várias vezes. Escute isso aqui que eu vou falar para você. Tem gente que está na igreja, mas nunca aceitou Jesus de verdade. O nome de Jesus, ele precisa ser propagado. Aquele que o aceita tem que confessar ele como Senhor, Senhor. E Senhor aqui é dono. Confessar ele como Senhor é dono. E se ele é dono, você tem a obrigação de consultar ele em tudo. E tem gente que às vezes está na igreja e nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E eu vi várias vezes pessoas que iam lá porque se sentiam totalmente longe de Deus. Pastor, isso já aconteceu com você? Aconteceu. Principalmente quando eu passava uma semana, 2 semanas sem ir à igreja, eu já me sentia desviado. Ah, pastor, por que eu saio do culto, eu chego em casa e não tenho prazer de ouvir um louvor, um hino? Eu quero ouvir uma música do... Como é o nome aí do cantor? Ninguém fala, né? Glória, todo mundo aqui tratado, né, pastor? Roberto Carlos? Do Pablo, né? Pablo. Sangue de Jesus, né, irmão? Se escuta essa música, se você escuta funk, você está possesso. Vem agora aqui que eu vou repreender esse demônio. Ah, pastor, eu não consigo ouvir louvor. É porque você está longe de Deus. Está. Eu preciso fazer o quê? Aceitar Jesus. Preciso. É vergonhoso para quem quer ir para o céu? Não. Eu quero fazer um convite antes de nós começarmos a ceia. Se tiver alguém aqui que se sente longe de Deus e quer reatar uma aliança com Ele, erga sua mão e diga assim: pastor, eu quero. Eu sinto a necessidade de reatar minha aliança com Deus, porque eu me sinto longe dEle. Se tiver alguém que ainda não conhece a Jesus Cristo e quer fazer uma aliança com Ele, também levante a sua mão e diga: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa situação, faça a sua decisão agora. Antes de nós começarmos a ceia, por gentileza. Vamos consagrar aqui. Eu gosto sempre de ler esse texto por completo, que é de 1 Coríntios 11. Eu sempre leio esse texto. A oportunidade está aberta, tá? Se quiser, você pode vir aqui na frente, a gente ora por você, ou você levanta a mão. O Senhor disse assim: Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eis aqui o pão e o vinho, pelo qual nós relembramos a aliança que temos com Ele. Não só a aliança no sangue, mas no corpo também. Vivemos para Ele, para que a glória dele se manifeste em nós e o nome dele seja glorificado, e a salvação seja aperfeiçoada em nossas vidas, porque o seu sangue, que nos purifica de todo pecado, ele nos santifica, para que nós possamos entrar às mansões celestiais. Esta é uma aliança que nós temos com Ele. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te apresentamos o pão e o vinho, pelo qual, Senhor, temos contigo uma aliança, e nelas relembramos nesta noite, desta aliança que temos contigo, e fazemos parte desta aliança, e do teu corpo que sofreu, que padeceu. Era para nós sofrermos, era para nós termos sido sacrificados, mas o Senhor pagou este preço por nós, e por isso fazemos parte deste corpo teu, que é a tua igreja. Hoje nós somos este corpo. Santificamos este pão e este vinho, e nele, Senhor, iremos relembrar a aliança que temos contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Nós podemos permanecer de pé para nós louvarmos o Senhor, amém? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Declare isso. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo, Jesus. Com fé diga, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem
Declare pelas ruas nome de Jesus. sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Com força vamos dizer, com fé isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare, declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma, sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Erga suas mãos se você conseguir. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai. Ele vem agora ao teu encontro, querido. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós. Declare pelas ruas. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Aleluia, glória a Jesus. Queridos, tem alguém que não pegou o pão e o vinho? Dê um sinal com a mão, todos pegaram, né? Assim disse o Senhor: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Podeis comer o pão. Glória a Deus. Erga o seu cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Jesus. É aqui que você
que na sua mão esquerda, você que é casado, tem uma aliança, você que é noivo, está na mão de direita, que demonstra a aliança que você tem, aqui no sangue, por intermédio desse vinho, você demonstra a aliança que você tem com Jesus, e relembra dela. Então você vai com seu irmão que está ao seu lado, e diga assim como eu, você está aliançado com Jesus, e troque com ele. E esta aliança é eterna. Esta é eterna. Esta aliança é eterna. E eu faço parte, assim como você também faz parte dessa aliança. Nós somos aliançados. Você vai olhar para as trevas, vai dizer para as trevas assim: eu sou comprometido, porque tenho uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor. Eu sou comprometido porque tenho uma aliança, tá? O nosso é passageiro, vai acabar, mas essa aqui é eterna, tá? Quando o demônio chegar perto de você, quando o inimigo chegar perto de você, quando aquele que se diz ser amigo fazer um convite indecente, você diga para ele: eu não posso, porque eu tenho uma aliança com meu Salvador. E ele disse assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podeis beber, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Quem é semelhante ao Deus? Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo Filho reinará. Vamos com força dizer: quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus?
é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, e Ele reinará. E Ele reinará para sempre. Para sempre e sempre Ele reinará. Ele reinará para sempre. Para sempre e sempre Ele reinará. Ele reinará para sempre. Para sempre e Quem é como sempre. o nosso Quem é como o nosso Deus? poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, e Ele reinará. E Ele reinará para sempre. Para sempre e sempre Ele reinará. Ele reinará para sempre. Para sempre e sempre Ele reinará. Ele reinará para sempre. E sempre Ele reinará. Ele reinará para sempre. Aleluia! Ele reinará para todo sempre. E aqueles que creem e permanecerem firmes reinarão juntamente com Ele. Aleluia! Vamos encerrar nosso trabalho nessa noite.